Somos do grupo Skynet e vamos apresentar o trabalho de conclusão de curso Mineração de Dados Complexos da Unicamp. O tema escolhido foi Métodos de predição sobre preço de fechamento futuro de índices com base em seus dados históricos. Próximo. Índices de bolsas de valores são compostos pelas principais ações transacionadas por aquela bolsa. O tópico é relevante dado que esses índices representam a tendência de mercado das ações de um determinado país. Os principais desafios que encontramos foram dados ruidosos com tendência e volatilidade variáveis, o mercado estando sujeito a rupturas e choques econômicos como os observados na pandemia de Covid-19. Outro desafio foi o tratamento de séries temporais, onde evitamos a utilização de dados não vistos na própria previsão. Utilizamos dados históricos das principais bolsas mundiais, como Estados Unidos, China, Canadá e Alemanha. Os principais data points utilizados foram o preço de abertura e o preço de fechamento, as máximas e mínimas durante o dia, o nome da bolsa e o índice da bolsa. Próximo. Como observamos nesse slide, a correlação entre o dia corrente, o valor de fechamento do dia corrente é máxima somente com o dia imediatamente anterior, chegando a zero nos dias anteriores a este. O tratamento de dados aplicados na base de dados foram verificação de dados nulos, porém o dataset já foi provido sem dados faltantes. Fizemos também verificações de inconsistências. Como mostrado na figura direita, nós podemos ver que a maior inconsistência que observamos foi a incoerência entre o preço de abertura de um dia com o preço de fechamento do dia anterior. Para corrigir essa inconsistência, nós fizemos a cópia desses dados. Além disso, dividimos o dataset em 90% de treino e 10% de validação. Um outro cuidado foi o treinamento de modelos individuais para cada índice, pois cada um desses índices tem um comportamento diferente que captura as nuances do mercado que representam. Para avaliar nossos modelos, foi utilizado o MASE, que é o erro médio absoluto escalonado. Diferente do MAE, comum, o MASE ele ajusta o erro por uma previsão ingênua, o que torna mais robusto a mudanças de escala. E isso é essencial para o nosso caso, porque permite comparar de forma consistente o desempenho entre os índices que possuem valores e moedas completamente diferentes entre si. Então, nós iniciamos o projeto utilizando o Profit como nosso baseline. O Profit é um modelo aditivo que decompõe a série temporal em componentes independentes, que é a tendência, a sazonalidade, feriados e um termo de erro. A vantagem dessa abordagem é a flexibilidade, porque cada componente é modelado separadamente e depois combinado para gerar a previsão. E além disso, o Profit também se destaca por ser robusto a dados faltantes e também por lidar bem com mudanças estruturais na tendência, que é muito comum em séries financeiras. E para o treinamento do modelo, nós utilizamos apenas as variáveis date, como que representa o tempo, e a variável close, que corresponde ao preço de fechamento do índice. Nós também realizamos uma busca em grade de hiperparâmetros para avaliar os dois pontos, né, que é o Change Point Prior Scale, que é o hiperparâmetro que controla o quão flexível a tendência pode ser, e o Seasonality Mode, que define como a sazonalidade é incorporada ao modelo. E por fim, nós testamos duas abordagens distintas. Uma utilizando os dados originais, em qualquer tipo de escala, e outra aplicando uma transformação logarítmica sobre a variável close, buscando estabilizar a variância da série. Pode passar. E aqui nós trouxemos dois resultados de índices diferentes e a gente pode ver que os hiperparâmetros para as duas foram diferentes entre si. E a segunda, que tem uma tendência mais clara, ela obteve o MASE menor do que a primeira. Pode passar. E por fim, aqui nós temos o resultado final com o melhor MASE para cada índice. E o nosso MASE médio do conjunto de dados de validação foi de 18. Bom, iniciando agora a análise de modelos mais complexos, né, já focado em Deep Learning. Inicialmente,
nós utilizamos redes neurais recorrentes, essas duas variações, a GRU e a LSTM. E para esses modelos, a gente percebeu que as features utilizadas de dia, mês, ano e trimestre causaram um desempenho melhor nos resultados deste modelo. Então, basicamente, nós decompomos a data nessas variáveis. E também fizemos uma busca por hiperparâmetros, sendo o número de amostras, né, observadas no passado, com 50 e 100, número de camadas ocultas, uma e duas camadas ocultas, e 16 e 32 neurônios por camada oculta. Também foi utilizado métodos de normalização min-max e transformação logarítmica na variável close, para observar qual que teria o melhor desempenho. Aqui alguns exemplos daqueles 13 índices que nós tínhamos. Aqui temos duas imagens dos índices N100 e SSMI, mostrando o desempenho da GRU. E, por fim, também exemplos relacionados ao desempenho da LSTM, nos mesmos índices. Nossos resultados gerais, esses resultados aqui da GRU, não pretendo entrar muito em foco agora, porque no final a gente vai ter o MASE médio para todo modelo, considerando a média ponderada para todos os índices. E, por último, os resultados da LSTM também estão listados. O terceiro modelo de rede neural que utilizamos foi o TimesFM. Ele é um modelo do tipo Transformer com somente o decoder e que foi pré-treinado na previsão de séries temporais com um grande corpo de dados. A ideia dele é exatamente ter uma boa performance zero shot, ou seja, usando somente o aprendizado por contexto e sem retreinar em um novo dataset. O benefício desse modelo é que ele tem um tamanho de contexto e um horizonte de previsão variáveis, então ele se torna mais adaptável. Como esse modelo, né, o TimesFM, ele não tem um suporte nativo a covariantes, a única feature que a gente pode usar é o próprio preço de fechamento na moeda local, que é o close. Durante o experimento, testamos tanto a performance dele zero shot, como com fine tuning, com os dados de treino. Vamos mostrar depois, no geral, a previsão zero shot teve uma performance melhor. Como podem ver aí, alguns exemplos de previsão feitos pelo modelo. O primeiro deles, o melhor modelo, foi a performance com zero shot e o segundo com fine tuning. Pode passar. E os resultados finais de cada um deles. Como disse, o zero shot acabou sendo um pouco melhor, mas o modelo com fine tuning, em alguns índices, teve uma performance superior. E assim, para esse modelo, escolhemos para cada índice o melhor, o modelo que teve o melhor performance individualmente. Bom, o nosso próximo modelo foi o Kronos Bolt. Ele, assim como o TimesFM, ele é um Foundation Model. Ele foi pré-treinado pela Amazon em milhões de séries temporais, e isso também permite previsões zero shot. Também a sua principal limitação é ser univariado, ou seja, ele não aceita features auxiliares. E nós testamos dois cenários para entender qual seria melhor, tanto com a moeda local como a moeda normalizada em dólar, né? O melhor modelo foi o da moeda local. Pode passar. E aqui mostrando um pouquinho os resultados das previsões. O Bolt ele funciona um pouquinho diferente, ele não dá só uma previsão, ele prevê 9 quartis, né? Então, tracejado em vermelho seria a probabilidade de 50%, e com um intervalo aí, a área em vermelho de 10 a 90%, então um intervalo de 80%. Pode passar? Um outro experimento que a gente fez foi tentar entender como o tamanho do horizonte interfere no erro de predição do MASE, né? Então a gente consegue ver claramente que quanto maior o horizonte, menos preciso fica o modelo, o que é consistente com a hipótese de mercado eficiente. Pode passar?
E aqui mostrando um pouco também os resultados para cada um dos índices. Também, no caso aqui, o MASE do modelo base, zero shot, ficou superior ao mês de validação usando o fine tuning, o que diz que o modelo já generaliza bem para o tipo de dados que estamos usando. Por fim, apresentando os resultados gerais, o melhor modelo foi o Prophet, tanto em parte nos resultados em validação quanto nos resultados de teste. E algo curioso foi que o Cronos, por mais que tenha tido o pior resultado em validação, teve o melhor resultado no teste. Visto que o Prophet teve o melhor resultado em validação, ele teria sido escolhido para a produção e acabaria tendo realmente a melhor performance final. Pode seguir. Como conclusão, algumas considerações finais. Observamos que os dados relacionados à pandemia de Covid-19 estavam presentes na base de teste. Isso vai introduzir um comportamento anormal que não teria sido considerado durante o treinamento e que não poderia ser previsto. Então, isso provavelmente influenciou bastante na dificuldade de prever os dados futuros. Além disso, séries temporais tão voláteis quanto índices financeiros sem informações externas e com um horizonte tão grande, é plausível que nenhum modelo atingiria um desempenho tão grande assim no mundo real, a menos que esse horizonte tivesse sido reduzido. Entre os modelos que obtiveram menor erro no conjunto de teste, observando como que eles se ajustaram aos movimentos da curva, os melhores acabavam não se ajustando à curva em si, mas extrapolando uma tendência geral. Inclusive para modelos que têm uma capacidade de ajuste muito grande, como os baseados em Transformer, que eram o TimesFM e o Cronos. Entre todos, o Prophet ele saiu melhor, provavelmente porque ele buscava modelar somente essa tendência e sazonalidade dos dados, e não em ajustar-se perfeitamente à curva. Então ele mostrou-se mais adequado às características de dados.